Muito boa tarde para você, nosso querido ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Esse é o Bora Brasil e já seguiremos no início do nosso programa acompanhando a coletiva por parte do governo do estado. Quem fala agora é o Paulo Menezes, ele que é responsável pelo Centro de Contingência do Coronavírus. Vamos seguir, né, Ana? Vamos nessa. Boa tarde. Fúnebre, de que abrindo leitos de UTI, o problema está resolvido. E que a gente deve trabalhar simplesmente olhando a oferta e a ocupação de leitos de UTI. Isso é insuficiente. Nós temos que dar muita ênfase e estarmos muito preocupados também com a transmissibilidade da doença. Infelizmente, a não oferta de leitos de UTI significa, invariavelmente, a morte dessas pessoas. Mas a presença do leito de UTI, infelizmente, não significa que nós não tenhamos muitos óbitos, mesmo tendo o melhor atendimento possível, mesmo tendo o melhor leito e tendo os melhores profissionais. A realidade está nos mostrando isso. São Paulo apresenta, neste momento, um óbito a cada 6 minutos. O tempo que nós demorarmos para tomar as medidas necessárias vão significar óbitos nesta velocidade. As medidas que o Centro de Contingência sugeriu ao governo do estado foram implementadas, estão sendo implementadas hoje, mas não na sua totalidade. Algumas medidas poderão ser implementadas nos próximos dias, adicionalmente ao que nós estamos fazendo hoje. Se os indicadores não melhorarem, se as pessoas não mudarem o seu comportamento, como por exemplo, não vamos esperar segunda-feira para começar a cumprir com as medidas que estão sendo hoje anunciadas. A partir de agora as pessoas já devem ter esta preocupação, a preocupação de reduzir ao máximo tudo aquilo que é possível de ser feito e que possa aumentar a transmissibilidade da doença. Eu insisto, não fiquem esperando o decreto governamental, não fiquem esperando a ordem do governo, a cobrança, a polícia, a multa. As pessoas precisam assumir a sua responsabilidade e não ficar totalmente na dependência daquilo que o governo, daquilo que as autoridades sanitárias propõem. É difícil, nós entendemos todas as dificuldades dos setores que terão, mais uma vez, interrupção nas suas atividades. Mas é uma escolha. É a escolha que a gente tem que fazer. Nós vamos reduzir o número de óbitos, nós vamos salvar vidas, ou nós vamos deixar seleção natural. Vamos deixar que a natureza escolha quem deva continuar e quem não deva continuar. Obrigado. Obrigado, doutor João Gabardo. Agora, mais um médico do Centro de Contingência, que já foi coordenador geral do nosso centro, doutor José Medina. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. A situação séria, a situação crítica, ela já foi bem destacada pelo doutor Paulo, na introdução também pelo governador e pelo Gabardo. Então, nas últimas 3 semanas, nós tivemos 3 semanas seguidas com mais de 10 mil casos novos que vai ser apresentado. O número de óbitos também dobrou nas últimas semanas. Nós temos mais de 6 mil leitos de terapia intensiva ocupados nesse momento, sendo que nas últimas 3 semanas foram adicionados 1.000 leitos de terapia intensiva ocupados. Então, o governador já mencionou uma série de medidas para evitar que o sistema entre em colapso, da mesma forma como entrou em colapso em outras partes do mundo e até em outras regiões aqui do Brasil. Essas medidas que o Centro de Contingência sugere, que o governo incorpora, são medidas de contenção, mas essas medidas elas não bastam, são medidas duras. Assim, cada um de nós, quando fala de coração partido, a hora que você fala dessas medidas que afetam a vida de todas as pessoas. Elas podem ser mais ou menos duradouras na medida com que haja engajamento das pessoas nos cuidados dentro da comunidade. Então, só lembrando mais uma vez, o vírus ele não voa,
ele não se transmite por superfície. É muito difícil acontecer uma transmissão por superfície. O governo de São Paulo até agora fez alguns anúncios, do que muda agora com essa nova reclassificação. Temos a confirmação de que a volta às aulas, a volta presencial em fevereiro, está suspensa para qualquer região que se enquadre nas fases laranja e vermelha, caso hoje de todo o estado de São Paulo. O Hospital de Campanha de Heliópolis será reativado daqui a um mês, no dia 25 de fevereiro, e há uma reclassificação com a adequação do estado de São Paulo à fase vermelha aos fins de semana e madrugadas. Esse anúncio da fase vermelha não foi feito ainda. O governador João Dória apenas disse que as medidas anunciadas não valem para amanhã e domingo, a partir de segunda. Daqui a pouquinho o Centro de Contingência vai detalhar essas informações também, mas a gente já tem aqui a informação para te passar aqui, você ouvinte da Rádio Bandeirantes. Fala agora Dr. José Medina, também do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, reforçando um pedido que todos os demais que falaram até agora fizeram, para que as pessoas se conscientizem a respeito da necessidade de respeitar essas regras, porque senão os leitos vão acabar. Essas foram as palavras, inclusive, que o Paulo Menezes falou um pouquinho antes do José Medina. A gente vai voltar para a coletiva. Onde está acontecendo a proliferação do contágio, da transmissão, é no ambiente domiciliar, onde chega uma pessoa que foi para alguma outra cidade, chega sem nenhum sintoma, que está infectado, e dentro do convívio domiciliar, que é um convívio informal, bastante informal, como todos nós temos, como faz parte da nossa cultura, com um tempo de exposição muito prolongado, mais de 8, 12 horas no grupo familiar. É nesse momento que tem amplificação do número de pessoas contagiadas. Então, uma pessoa pré-sintomática, convivendo com outras 4 ou 5, transmitem ou contagiam todas essas pessoas. Então, não basta essas medidas que o governo está anunciando agora, que são medidas de alerta, medidas de contenção, mas é necessário o engajamento da população no cuidado para evitar o contágio, administrando a possibilidade de contágio, até mesmo no meio domiciliar. Eu sempre falei isso do meio domiciliar, é difícil seguir essa orientação. Eu até brinco que eu uso tanto a máscara que algumas vezes eu vou tomar banho e esqueço de tirar a máscara, é um exagero, até uma brincadeira. Mas isso tem que ser levado desse jeito, porque é no meio domiciliar hoje que está acontecendo a grande proliferação do contágio. Então, as medidas do governo são duras, mas elas vão ser mais ou menos duradouras à medida, dependendo da forma como a comunidade toma cuidado no seu cotidiano. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Medina. Agora teremos um outro médico infectologista do Instituto Emílio Ribas e secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, que também integra o Centro de Contingência do Covid-19 e que, além de comentar as medidas, falará também do estágio atual em São Paulo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na terceira semana epidemiológica do ano de 2021. Estamos ainda em quarentena. Importante lembrar que o que nós temos visto no mundo, o que nós temos visto em todo o país, não é diferente no estado de São Paulo. Tivemos uma aceleração da pandemia em todo o mundo. Tivemos uma elevação nos índices da saúde, aumentando óbitos, aumentando internações e, infelizmente, aumentando também os casos de uma forma bastante acelerada, com uma curva muito mais ampla daquilo que nós vimos. Para se ter uma ideia, nós atingimos, num período de 45 dias, as mesmas cifras que havíamos atingido em 5 meses, de março até agosto, mostrando uma circulação muito mais rápida, uma dinâmica da pandemia no nosso meio, de uma forma muito mais intensa. Dessa maneira, objetivando reduzir essa dinâmica no nosso meio, especialmente no nosso estado, e seguindo algumas recomendações do Plano São Paulo, mas especialmente por orientações do Comitê de Contingência, estamos recalibrando os índices da saúde do Plano São Paulo, em especial a taxa de ocupação de leitos
de unidade de terapia intensiva, em todo o Estado, para que dessa forma possamos criar, além disso, um outro quesito, que é recalibrar o Plano São Paulo, reclassificar as regiões, fazendo com que dessa forma a restrição de horários e serviços diminua também a circulação do vírus e com ela a diminuição de pessoas infectadas. Estamos, por outro lado, atuando, ampliando leitos de unidades de terapia intensiva. São mais de 756 leitos que estão sendo abertos, 450 em enfermaria, 306 leitos em unidades de terapia intensiva. Como disse o governador, reativando o hospital de campanha do Heliópolis, onde unidades de terapia intensiva também estarão dispostas e disponíveis para o atendimento daqueles que assim o precisarem. Estamos reforçando condições, especialmente naquelas da privação e da não realização de cirurgias eletivas, quando assim for possível, portanto, uma análise médica caso a caso, nos hospitais estaduais da assistência direta, bem como todos aqueles que tiverem convênio com o SUS, para que dessa maneira possamos garantir número de leitos voltados exclusivamente aos pacientes com Covid-19. Lembramos também que temos hoje a vacina, são até agora mais de 78 mil pessoas só no estado de São Paulo que já receberam essa vacina, mas precisamos ainda de muito mais vacinas. Por isso, essas estratégias de restrição se tornam imperiosas. Temos que lembrar que transparência e a colaboração fazem parte dessa relação que sempre tivemos desde o início da pandemia. E é a única forma que temos de garantir o suporte e o atendimento à vida. Primeiro slide, por favor. Quero que vocês notem, por favor, retorne, por favor. Eu quero que vocês vejam a média de novos casos que tivemos da 50ª semana, lá de dezembro, com a terceira semana epidemiológica. Nós tivemos 79% do aumento do número de casos. Dessa maneira, transpondo na semana passada os índices que nós tínhamos na 30ª semana epidemiológica, lá no mês de agosto. Próximo, por favor. Tivemos também uma elevação no comparativo daquelas semanas, da 51ª para a terceira semana, em 25% em novas internações. E aí se vem com o questionamento do quanto em 3 semanas mais de 1.000 pacientes, mais de 1.000 leitos foram ocupados em unidades de terapia intensiva. Próximo, por favor. Além de tudo, os novos óbitos, uma tragédia que poderia sim ter sido evitada. Isso, infelizmente, também tem a ver com a não percepção dos riscos, fazendo com que as pessoas saíssem sem as regras sanitárias, saíssem sem usar máscaras, promovessem aglomerações e festas. E dessa maneira, 96% de aumento também no número de mortes. Eu vou pedir desculpas a todos, eu vou voltar no primeiro slide, eu pensei que ele estivesse na sequência. E hoje, no estado de São Paulo, contabiliza 1.679.759 pessoas infectadas, com um número de 51.192 óbitos, pessoas, histórias que se calaram pela pandemia. Nas unidades de internação, hoje, as taxas de ocupação estão em 71,1% no estado, na Grande São Paulo, 71,6%, e eu quero que vocês lembrem que em 17 de novembro nós tínhamos 39
e 40% respectivamente. Quer dizer, dobramos as ocupações de leitos de UTI. Por favor, próximos, por favor. O que nós precisamos fazer? Quais são as medidas que devem ser tomadas? Para a nossa parte, aumentando a capacidade do nosso sistema de saúde com a ampliação da capacidade hospitalar. Nós precisamos e estamos aumentando os números de leitos de unidades de terapia intensiva, de enfermaria. Estamos recrutando profissionais da saúde para garantirem assistência aos pacientes com Covid. Mas é imperioso que se faça adoção de medidas emergenciais, para que, em conjunto com a colaboração da sociedade, com a colaboração dos empresários, entendam que todos estamos do mesmo lado e só assim conteremos esta realidade triste, dramática da nossa sociedade. Próximo, por favor. Estamos, como disse, cancelando as cirurgias eletivas nesses hospitais públicos e conveniados, e eu lembro a vocês que aqueles pacientes que precisarem de cirurgias eletivas, porque tiverem de alguma forma algum risco da sua vida, serão sim operados. Mas, para aquele indivíduo que possa postergar um procedimento cirúrgico por mais 30, 40, 50 dias, a equipe médica assim avaliará. E, como disse, abertura de mais leitos. São mais de 750 leitos até o final do mês e ampliaremos ainda mais. No estado de São Paulo, na história da pandemia, ninguém ficou desassistido. E nós não queremos que isso venha acontecer no nosso estado. Muito obrigado, governador. Obrigado, doutor Jean Gorenstein. Vamos ainda nesse tema e concluindo com a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Patrícia. Muito obrigada, governador. Eu queria iniciar esclarecendo um ponto muito importante. As medidas que estão sendo anunciadas hoje serão publicadas em decreto amanhã, no sábado, mas passarão a vigorar a partir de segunda-feira. Nós vimos que houve um grande mal-entendido aí nas últimas horas sobre quando as medidas vão ser aplicadas. Nós sempre estamos trabalhando aqui com total transparência, mas sempre garantindo o mínimo de previsibilidade e organização para as pessoas no nosso estado e também para os donos de estabelecimentos. Eu queria lembrar também que essa é a terceira reclassificação que nós estamos fazendo em 14 dias. Isto está sendo feito de uma forma inédita, mas honrando o compromisso do governo de São Paulo, com transparência, com rigor na gestão, com a saúde e com as vidas das pessoas. É um momento difícil em todo o Brasil e no mundo, nós estamos acompanhando o que está acontecendo, mas como o secretário Jean já colocou aqui, é nosso papel e nossa responsabilidade garantir que, de um lado, o sistema de saúde de São Paulo continua atendendo a todos e a todas, e de outro, nós conseguimos controlar a pandemia para termos o funcionamento dos nossos estabelecimentos com segurança. Essa página é muito importante porque ela mostra em detalhes o que o secretário Jean já descreveu, que é a evolução de pacientes internados em leitos de UTI Covid nas últimas 2 semanas. Nós vemos que houve um acréscimo de quase 1.000 pacientes em 2 semanas. Então, foi um movimento muito atípico, um crescimento, infelizmente, fruto exatamente do descumprimento das medidas restritivas. Nós já dissemos também que o descumprimento de poucos acaba impactando muitos, porque essas pessoas voltam para casa e contaminam seus familiares. Mas nós temos também aqui o dever hoje de adotar novas medidas, porque sem novas medidas restritivas e com esse comportamento que nós acompanhamos nas últimas semanas, nós vemos que nós teríamos em 28 dias o que aconteceria que o Estado poderia ter um esgotamento de leitos UTI Covid. Então, é isso que nós estamos evitando aqui. Nós não podemos esperar para tomar novas medidas. Todos sabemos que o que acontece hoje reflete no sistema de saúde em 2 a 3 semanas e, por isso, essas medidas estão sendo tomadas agora. Porque se o comportamento de hoje se mantém, nós teríamos um risco de colapso em 4 semanas e é isso que nós estamos atuando aqui para evitar.
Na próxima página, nós trazemos, então, quais são essas medidas. Ouvindo a saúde, ouvindo todas as possibilidades que podemos fazer seguindo as regras na gestão pública, nós estamos atuando aqui com 3 conjuntos de medidas. O primeiro é o endurecimento do parâmetro de taxa de ocupação para a classificação das regiões na fase vermelha. Até hoje, a regra vigente era de 80% de ocupação, agora passa a ser 75%. A segunda medida é que nenhuma regional de saúde poderá ser classificada nas fases amarelas e verde até o dia 8 de fevereiro. Então, nenhuma região será classificada nem no amarelo, nem no verde, exatamente para a contenção da pandemia nas próximas 2 semanas. Além disso, nós também estaremos operando com o modelo de fase vermelha em todo o estado, entre 20 horas, entre 8 da noite e 6 da manhã, todos os dias da semana. E nos próximos 2 fins de semana, não esse, para evitarmos mal entendido novamente, não esse, no fim de semana do dia 30 e 31, no fim de semana do dia 6 e 7 de fevereiro. Esses são os 3 conjuntos de medidas que nós estamos aplicando, mas eu gostaria também de relembrar o que muda na classificação. Na próxima página, nós temos a classificação vigente, essa era a nossa classificação da última semana. Na próxima página, nós temos aqui os indicadores atualizados, que refletem de forma detalhada a piora que o secretário Jean descreveu, e isso em todas as regiões do estado. Nós temos aqui alguma dimensão do Plano São Paulo, que já está na fase laranja ou na fase vermelha. Então, nós temos, como o secretário disse, uma média de ocupação de leitos 71,1%, e isso cresceu muito rápido nas últimas semanas. Nós tivemos um acréscimo de 20 pontos percentuais em menos de 2 meses, em cerca de 45 dias. Então, a média do estado hoje é uma média para fase laranja em todo o estado. Nós tivemos um aumento em todos os indicadores, como o secretário descreveu, e aqui eu queria destacar algumas regiões que tiveram um crescimento muito grande de ocupação de leitos. Região de Barretos, região de Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Sorocaba e Taubaté. Todas elas hoje têm ocupação de leito acima de 75%, que então isso as coloca nesse novo modelo já automaticamente na fase vermelha, não somente os fins de semana e após as 20 horas, mas durante os dias, durante toda a semana, a partir de segunda-feira, dia 25 de janeiro. Com isso, na próxima página, nós temos detalhado qual que é a nova classificação vigente, a 19ª atualização do Plano São Paulo. Presidente Prudente, Bauru, Sorocaba, Barretos, Franca e Taubaté regridem para a fase vermelha, juntamente com a região de Marília, que já estava nessa fase, se mantém nessa fase, porque também teve piora de ocupação de leitos. Outras 5 regiões passam para a fase laranja: Araraquara, São João da Boa Vista, Campinas, a Grande São Paulo e a Baixada Santista. Com essa nova classificação, 78% da população passa para a fase laranja e 22% para a fase vermelha. É um momento difícil, novamente. É óbvio que nenhum gestor público gosta de trazer essa notícia, mas é nossa obrigação nesse momento preservar as vidas, preservar todos nós, para que possamos juntos, nessa fase final que temos a esperança da vacina, termos nos próximos meses a manutenção do controle da pandemia, como fizemos juntos nos últimos 11 meses. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia Ellen. Agora vamos ao tema da educação, as mudanças que fomos obrigados a promover com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Boa tarde a todos. Peço que coloquem a apresentação, por favor. Nós estamos, obviamente, sempre acompanhando com a área da saúde. Educação continua sendo prioridade, continua sendo essencial, e as escolas continuam autorizadas a estarem funcionando.
Nós estamos falando aqui de, mesmo na bandeira vermelha, as escolas são sim prioridades, continuam as escolas privadas, as municipais e as estaduais autorizadas a funcionar nos termos do decreto do governador. Nós temos uma alteração no nosso calendário, que vou explicar aqui, da rede estadual somente, e uma regra da obrigatoriedade em relação à frequência dos alunos na bandeira vermelha e na bandeira laranja. Então, pode passar. Esta mudança ela foi discutida pelo Conselho, e na própria indicação do Conselho, nós já deixamos muito claro, junto com o Conselho, que nós poderemos fazer novas orientações, obviamente dependendo da evolução da situação da própria pandemia. Então, sempre estaremos verificando. Então, o que foi estabelecido lá? Que mesmo na bandeira vermelha e na bandeira laranja, 1/3 do tempo deveria ser obrigatoriamente presencial. Esta regra é que não valerá neste momento, justamente porque uma coisa era uma região no vermelho, outra coisa é várias regiões no vermelho e no laranja. Mas a escola pode e deve abrir. E aqui uma reflexão importante. Nós estamos falando aqui de fazer o controle da pandemia. As escolas não são o vetor de aumento da pandemia. E as famílias, as escolas, os professores, todos nós devemos fazer esta reflexão da importância da educação. Pode passar? Aqui falando especialmente de algumas premissas para a rede estadual. Obviamente, já falei que a fase vermelha e a laranja não é obrigatória mandar. Então, se a família não quiser mandar presencial na fase vermelha e na fase laranja, a família estará autorizada a permanecer na educação à distância. Mas a escola pode e deve abrir para atender os alunos e as famílias que desejam. Isso é para a rede privada e para a rede estadual. A primeira semana de fevereiro, nós vamos utilizar a previsão das nossas aulas da rede estadual, lembrando que cada escola particular, cada rede municipal faz o seu calendário. A rede estadual tinha o calendário previsto para o 1º de fevereiro, passará a utilizar a primeira semana para continuar a formação dos professores e dos nossos funcionários, colaboradores, e também para começar a receber as famílias. Nós vamos ter uma semana de mobilização com as famílias sobre a importância da volta, sobre o funcionamento dos nossos sistemas e o que será ofertado para cada uma das famílias, especialmente para aquelas famílias mais vulneráveis. Então, nós vamos reforçar a formação durante esta próxima semana de janeiro. Agora, nós já tínhamos a previsão, continuará tendo a formação, e mais a primeira semana de fevereiro. Então, as escolas já estarão abertas, as escolas estaduais já estarão abertas a partir do dia 1º de fevereiro, para receber os alunos que tenham dúvida, receber os alunos que não saibam como acessar o sistema, para a gente fazer as reuniões com as famílias, inclusive sempre que necessário, para dar todas as informações para o início do ano letivo. Pode passar. Está aí o secretário Rocieli Soares falando sobre essas mudanças na questão da educação. A volta a partir de fevereiro não será mais obrigatória, apenas professores voltam ao trabalho para retomar o planejamento das aulas, e alunos que tiverem dúvidas, precisarem de algum reforço, alguma ajuda, aí sim podem buscar a escola. A coletiva de imprensa, né, Joel, confirmando aquilo que a gente já vinha informando na Rádio Bandeirantes, eu sei que você falou sobre isso no Bora São Paulo também, a expectativa de reclassificação de boa parte do estado de São Paulo. Agora temos Grande São Paulo, litoral do estado, na fase laranja do Plano São Paulo, e temos agora outras regiões na fase vermelha. Mas falando de Grande São Paulo e litoral, que a gente sabe que a gente tem muitos ouvintes nessas regiões, Joel, vamos para a fase laranja a partir da semana que vem, a partir da segunda-feira. Mas sábados, domingos e feriados é fase vermelha que funciona. Isso não ficou muito claro. A gente até tem que conversar aqui com a Mária de Jaimo para ver se na segunda já vale a classificação de fase vermelha. Mas, resumindo, o resumo da ópera aqui é o seguinte: fase vermelha em São Paulo, Grande São Paulo e litoral. Comércio funciona 8 horas por dia com 40% da capacidade. Restaurantes e outros estabelecimentos, 8 horas por dia, 40% da capacidade. Bar não abre. De acordo com as cores, 78% da população hoje do estado de São Paulo está na fase laranja, a partir de segunda-feira agora, né? Estará na fase laranja, e 22% na fase vermelha. Só que na prática, todo o estado de São Paulo, de segunda a sexta, a partir das 20 horas e até às 6 horas da manhã,
estará e viverá sim na fase vermelha, a fase mais restritiva. No final de semana, sábado, domingo e feriado, todo o estado de São Paulo também estará na fase vermelha. Ou seja, só comércio essencial, só as atividades essenciais funcionarão a partir das 8 horas da manhã de segunda a sexta e aos finais de semana. É importante colocar isso para vocês também. Então, a fase laranja, ela não é tão laranja assim, não. Ela é bem mais vermelha do que laranja. Então, nós estamos vivendo e viveremos a partir de segunda-feira medidas extremamente restritivas e esses números são assustadores, né? Um óbito a cada 6 minutos no estado de São Paulo. Não assustador, mas é para te deixar com um pé atrás, para te deixar esperto, para te deixar em estado de alerta. Porque você em estado de alerta, você consegue responder de uma forma mais eficiente a determinadas ações, a determinados problemas. Então, ninguém quer que esses números continuem crescendo. O governo não está abrindo à toa mais 750 leitos, não está reabrindo à toa mais um hospital de campanha, como vai reabrir no dia 25, agora de janeiro, o hospital de campanha de Heliópolis. A situação ela é bem diferente do início da pandemia. Hoje nós temos um número muito ruim, pior do que aqueles números que enfrentávamos no início da pandemia, mas hoje nós temos a luz no final do túnel. Nós temos a medicina já dominando essa doença. Nós temos as vacinas sendo distribuídas pelo planeta inteiro e aqui no Brasil não é diferente. Amanhã nós iniciaremos a campanha nacional de imunização, ou reforçaremos a campanha nacional de imunização com 7 milhões de doses a mais. Só que, para que as vacinas comecem a fazer efeito, isso ainda vai um tempo. Né? Um tempo considerável ainda será necessário. E até que as vacinas consigam fazer efeito, na prática mesmo no nosso dia a dia, nós precisamos voltar a agir com muita força. Nós precisamos voltar a agir com muita responsabilidade. Está muito claro que essas atividades que foram restringidas a partir de segunda-feira, que serão restringidas a partir de segunda-feira, são atividades, sim, focando o público jovem. Que a partir das 20 horas, o que funciona principalmente é o bar. Os bares funcionam, né? Os restaurantes também, mas os bares, a gente tem visto no dia a dia, infelizmente, alguns que não respeitam as normas. A maioria acaba respeitando, mas infelizmente tem uma minoria que não respeita e acabe contribuindo para que a situação acabe se complicando ainda mais, como estamos vendo agora. Então, mais uma vez, o que a gente está vendo é quem trabalha de forma correta sendo penalizado por quem trabalha de forma errônea, por quem vem trabalhando de forma inadequada. Infelizmente, pelo que eu estou vendo aí, não tem muito para onde correr, não. Ontem nós ouvimos e colocamos aqui no nosso programa uma entrevista que foi concedida pelo Dr. Boulos ao Datenão. Ele falou que se nas próximas semanas nada for feito, vai haver um colapso no sistema de saúde do estado de São Paulo. Ninguém quer isso. Eles apresentaram esse cálculo, né? Eles falaram em 28 dias ou 4 semanas. É o prazo para que a gente entre em colapso no sistema de saúde de São Paulo, se nenhuma medida for adotada. E não basta adotar, tem que cumprir essas medidas. Então, só para deixar bem claro que a gente tem que ir para o intervalo e na volta a gente repete tudo. Então, você que ainda está com alguma dúvida, aproveita e manda para cá que a gente vai respondendo. Amanhã, sábado e domingo, não muda nada em relação ao funcionamento dos serviços em São Paulo. Segunda-feira é feriado. Que aniversário triste, hein? Que São Paulo vai passar. Fase vermelha na segunda-feira por ser feriado. Então, não abre shopping, não abre comércio de rua, só vai funcionar restaurante e padarias e bares, por exemplo, só para delivery, você não pode consumir no local. Só vai funcionar farmácia, mercado, supermercado, posto de combustível, o que é chamado de serviço essencial. Terça-feira, dali pra frente. Tínhamos esquecido do feriado. Então aniversário de São Paulo. Domingo e segunda. Na verdade, sábado e domingo é vida normal, não muda nada ainda. E segunda agora, segunda já passa a valer porque é feriado. Isso, passa a valer a partir da segunda. Aí terça, quarta, quinta e sexta, a gente tem a fase laranja funcionando das 6 da manhã até as 8 da noite. Então, comércio com horário reduzido, capacidade de público um pouco reduzida também. Bares não podem abrir, essa é a grande diferença para a fase laranja. E aí, a partir das 8 da noite, fecha tudo até às 6 horas da manhã. No próximo fim de semana, fase vermelha de novo. Não funciona nada. Ana, e parque, como é que vai ficar? E eu que pedalo no Minhocão? Se não tiver nenhuma mudança anunciada na coletiva, a Mayra está acompanhando e vai trazer os detalhes pra gente, fecha tudo de novo. Não abre nem parque, nada.
Se for o mesmo modelo de fase vermelha, implantada no Natal e no Ano Novo, parques não vão funcionar. A gente vai continuar acompanhando aqui, Joel. Pode ir para o intervalo, na volta a gente fala mais com o nosso ouvinte que tem dúvida para chuchu chegando. Eu até acho que não tinha como o governo do estado correr para outro lado. Infelizmente chegamos a esse ponto. Não sei se teria uma outra alternativa, acredito que não, porque temos pessoas aí responsáveis para tomar esse tipo de decisão. Agora, infelizmente, nós sabemos que o que está acontecendo mais uma vez é o seguinte: é o governo controlando o que ele consegue controlar, que são as coisas lícitas, as coisas corretas, Exatamente. as coisas que funcionam normalmente dentro da lei. Agora, eu quero ver controlar quem está à margem da lei. Por exemplo, os pancadões, principalmente os pancadões, e as festas clandestinas, de bacana também, que tem acontecido em bairro Nobre, aqui em São Paulo, todo final de semana. São 200 pancadões somente na Grande São Paulo, 400 pancadões todos os finais de semana no estado inteiro. Quero ver controlar isso. Quero ver controlar os playboyzinhos que participam de festa que vai a madrugada inteira com milhares de pessoas. Infelizmente, o governo não tem competência para controlar esse tipo de evento, que é sim o principal contribuinte para que esses números continuem crescendo. Esses números só dispararam muito também por conta desse pessoal irresponsável que age dessa forma que nós acabamos de colocar. Agora, o dono de restaurante, o dono de bar, que já está quebrado, agora vai ter que se segurar para não quebrar mais ainda. Essa é a realidade. É isso. Não é? Que a gente... Estão sendo penalizados por conta de ações irresponsáveis desse bando todo que a gente já colocou aqui. Desse bando todo que não cumpre e também os outros comerciantes que não cumprem. Sim. Porque a gente sabe que tem gente que não cumpre também. Entre quem frequenta e quem permite essa frequência dentro do próprio estabelecimento. Mas a gente debate isso daqui a pouquinho com mais detalhes, que a gente tem que ir para o intervalo, senão a gente vai ficar restrito pela Giovana. Com certeza, ela vai restringir ainda mais o que estamos fazendo aqui. Bora pro intervalo? Bora. Não saia daí, a gente já volta.